Então, vamos começar pelo começo. Eu quero pedir que as famílias se sentem juntos. Então, os Oliveiras podem sentar aqui na frente, ali os Melos podem se juntar do outro lado, os Ribeiros ali junto com o Joabe, essa tá a irmã Juliette. Os irmãos da técnica, se possível for, poderem descer também, né? O irmão Luciano senta com a sua família, o irmão Luan junto com os Bernardos. O irmão Jair senta lá do lado do irmão Antônio, do irmão Luizinho. É lá no último banco, irmão Jair. Eu quero que vocês se ajuntem. Os Melos vão sentar juntos ali, ó, do lado ou do outro. Vocês que escolhem. Vamos lá, vamos juntar as famílias. O irmão Rodrigo foi lá sentar junto com a irmã Helena. Irmã Tainá, cadê o Felipe, irmã Tainá? Senta ali do lado da Rebeca, irmã Tainá. E o Felipe também senta ali perto. Cadê o resto da família, João? Senta junto com os Bernardos. Vai lá para cima, então, se não tiver aí. Não, mas a irmã Bruna, o irmão Luan, senta aqui perto do irmão João. A Aninha senta ali com ele também. O Lucas, a Mari sentam aqui perto também deles. Cadê o Rodriguinho? Tá vendo? O irmão Zé e a irmã Janete, se possível, sentarem juntos também. Senta lá do tua esposa, irmão Rodriguinho. Nós estamos realocando a igreja. Acho que podia passar todo mundo para esse lado aqui, pegar só para esse lado aqui. Ó. O lado ficou vazio. Cadê o irmão Gilmar? Tá bom. Thales pode sentar ali do lado dos irmãos lá no fundo, se possível for, para ficar com eles. Isso aí, vamos sentar em família hoje, porque o assunto é sobre família também, né? Vou passar por alguns tópicos que a gente tem tratado, e Deus tem trabalhado nesta linha, e nós precisamos ouvir isso. E os próximos cultos, nós ainda vamos dar continuidade para vencer esses espíritos. A minha pergunta aqui é: qual o valor do perdão para você? Para você. Qual o valor do perdão para você? Nós sabemos que o valor do perdão para Cristo custou caro, caríssimo. Mas para nós, qual é este valor? Para nós, para você, qual é este valor? Um irmão, ele teve um sonho, ele passou para mim que ele estava em casa e chegou alguém muito esperto, alguém muito sagaz, e começou a fazer contas para ele, perguntas matemáticas, e ele foi se embaralhando com aquelas respostas, pensando naqueles cálculos, e de repente aquela pessoa fez uma pergunta para ele: qual é o teu valor? E ele começou a pensar, procurando um valor, um número para dar de resposta. Mas ele começou a pensar, e ele disse: o meu valor é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso valor, então, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para a leitura. É Mateus 18, verso 21. Mateus 18, verso 21 e o 22. Vamos decorrer sobre este assunto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Senhor Jesus Cristo, uma vez mais nós pedimos a Ti que o Senhor vivifique a Tua palavra no nome de Jesus. Amém.
Poder se assentar, irmãos. Tem um ditado americano que diz: não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Você pode ganhar um almoço, um prato, uma refeição, né? Quando a gente faz os ajuntamentos na igreja, é servido uma refeição. É um churrasco no final do ano, e é bom, não é? Mas alguém pagou. Não existe grátis. Pode ser na casa do seu pai, você não pague nada para comer. Mas seu pai teve que pagar. Alguém pagou. Não existe almoço grátis. Não existe motor perpétuo, né, que se funciona sozinho. Não existe uma energia infinita. Só Deus é infinito. Neste mundo todas as coisas são finitas e custam algo. Tudo que você tem, tudo que você faz tem algum valor, tem algum preço, tem alguma cifra por trás para representar aquilo que custou. Tudo. Assim também, se há um perdão, é porque há uma dívida a ser perdoada. Né? Deu exemplo no culto passado sobre dinheiro, uma dívida de dinheiro. Fulano deve tanto para cicrano, vocês lembram, né? Perdoa, perdoo, não perdoo. Quanto maior o valor, maior a dificuldade de abrir mão e perdoar a dívida, não é? E há dívidas que são mais caras do que o dinheiro, do que 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Há dívidas de sangue, há dívidas de mágoa, de ódio, de rancor, a dívida do pecado. A dívida do pecado para o ser humano, irmãos, é impagável. Salmo 49, verso 6 diz: aqueles que confiam nas suas fazendas se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Como o homem mais rico deste mundo, ele não poderia pagar o valor de uma alma. Não tem como. Sendo assim, 1 Pedro, verso 1, 18, capítulo 1, 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Somente Jesus Cristo tinha o valor no sangue dele para pagar o resgate da nossa alma. Por isso Jesus é chamado pela Bíblia o segundo Adão. O segundo Adão pôde pagar a dívida da raça perdida de Adão. Agora, o segundo Adão pecou? Não. Adão pecou, o segundo não. Mas ele, sem culpa, veio perdoar. Ele, sem culpa, veio nos perdoar. Aí eu pergunto para você, qual é o valor? Qual é o valor do perdão do Senhor Jesus Cristo para você? O pecado, ele é uma dívida. E a conta sempre chega. Ela sempre te alcança. Você vai no comércio, faz um carnezinho, passa o cartão, esquece de pagar, ou porque não quis pagar, um dia aquela conta bate à sua porta. Ela vai chegar. Grande ou pequena, ela vai chegar. A única coisa que vai saldar essa dívida é o pagamento dela ou o perdão dela. Amém? Jesus pagou o alto preço por nós. Agora, assim como não existe almoço grátis, nem a nossa salvação da nossa alma é grátis para nós. Ela nos custa algo. Ela nos é dada de graça, né?
E a graça do Senhor significa um favor não merecido. Nós não merecíamos, não tínhamos como pagar, e Ele ainda assim nos perdoou, nos deu. Mas ela custa algo para você, e ela tem um valor para você. E você ainda pode vender ela, ou perder ela. O diabo está constantemente procurando uma maneira de te comprar. De te comprar. E aí é isso que eu quero fixar e que nós possamos pensar. Qual o valor do perdão do Senhor Jesus Cristo para você? Amém? Imagine, tem uma história que o irmão Brana conta, de um homem que estava no rio, num barco, e ele adormeceu, ele dormiu. Imagine isso. E você está na beira do rio, vendo a cena, e de repente o vento muda, a correnteza muda, e aquele barco começa a ser levado pela correnteza para uma grande cascata, onde certamente aquele homem morreria se cair ali. O que você faria? Você gritaria? Você jogaria pedra, galhos? Você nadaria até o barco? Você derrubaria ele do barco? O que você faria para salvar aquele homem? Agora nós sentamos em famílias, onde eu pedi perdão para os irmãos, porque eu vou mexer com sentimentos. Alguns já estavam lá, já sabem, mas olhe para o seu irmão ao lado. Você ama ele? São seus? Ali estão os irmãos, ali atrás também. Vamos lá, Pedro. Senta do lado da tua esposa. Cadê a Sara? Senta do lado da família aqui, Pedro. Senta aqui pertinho dele. Senta aqui do lado do irmão Zé. Eu quero que você tenha o sentimento. Olha ali, irmãos, os seus parentes. Aí tem primo, tem tios, tem cunhado, tem cunhada. Olhem uns para os outros. Ali está o irmão Luciano, a sua mãe, o seu filhinho. Olha um para os outros. Ah, os irmãos estão lá em cima. Você ama? Você ama muito, né? Eu quero que você dê uma olhada para toda a igreja, assim, ó, para todos os irmãos. Um olhe para os outros. A família do irmão Joabe ali. Você ama eles? Então, cuidado, daqui a pouco o irmão Felipe está jogando beijo, né, irmão Felipe? Nós amamos, né, irmão Felipe? Dudu, a sua família. Mas imagine que esse irmão que você ama, esse familiar que está do teu lado, está indo para o inferno. Imagine. Imagine, olha para a Mirinha ali. Imagine. Até diz que não consegue imaginar. Como você oraria a Deus, Té, se você soubesse que a mãe está indo para o inferno? O irmão Brana pregou a mensagem, o sinal, e a igreja não entrou em desespero. A igreja não conseguiu acompanhar. Ela não entendeu a gravidade do assunto. Então o irmão Brana prega a mensagem em desespero. E sabe o que aconteceu? Eles também não entenderam. E nós pregamos e pregamos. Eu vou dizer para vocês, vocês também não entendem a gravidade do assunto. Nós estamos sentados dentro da igreja indo para o inferno, irmãos. Olha para o lado, para o seu irmão do lado. Olha um para o outro aí, irmãos. Vocês se amam? Você ama o seu irmão que está de um lado da igreja, do outro que está na frente, está atrás? E se esse irmão está indo para o inferno? Agora lembre que ele também está olhando para você e também está imaginando que você também está indo para o inferno. Como você oraria por esta pessoa? Qual sentimento você teria?
O diabo, irmãos, ele não consegue dividir a nossa igreja com doutrinas. Nós estamos bem alicerçados, graças a Deus. Que Deus nos conserve e nos proteja. Mas ele divide as famílias. E colocando uma família contra a outra, um irmão contra irmão, ele consegue dividir a igreja. Ele consegue colocar um sentimento de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. E assim ele consegue trazer um peso sobre a igreja, onde o Espírito Santo não consegue operar. E viemos nos cultos e muitas vezes não tem nem chamada de oração, chamada fila de oração, porque não está propício para a cura. Não está acontecendo. Alguém é curado porque o Senhor está aqui, Ele sempre vem e cumpre seus compromissos. Mas não queira se encontrar com um Deus irado. Não queira se encontrar com o Senhor Jesus Cristo estando fora do seu perdão, fora do seu sangue, fora da sua graça. Não queira que isso aconteça. E há uma maneira muito simples de nós vender o nosso perdão. Qual o preço do perdão do Senhor Jesus para você? Por quanto você venderia? Qual o valor? Qual o valor? Você perderia a salvação? Mágoas familiares. A palavra mágoa, ela significa sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza, ressentimento, estado de espírito de quem sente desgosto, tristeza, dói. Uma mágoa dói. Não dói? Dói. Se você chuta uma pedra, imagine a unha saltar para cima, o sangue correr. Imagine. Dói tudo. Não dói só o dedão, né? Dói até os fios de cabelo. Dói o cotovelo, dói tudo, tudo, tudo no seu corpo dói. Só porque o dedão acertou uma pedra. Dói muito. Porque é parte de você. Assim como você olha para as famílias e vê um a cara do outro, não é? E literalmente, irmãos, nós somos pertencentes um ao outro. Cada um de nós fazemos parte um da vida do outro. E isso não é só no nível familiar, também é no nível espiritual. Nós somos um corpo. E somos o corpo de Cristo. E infelizmente, o irmão Brana chega a dizer que o corpo de Cristo é o corpo mais enfermo que existe na terra. Porque são constituídos de membros, de famílias, de irmãos. E por vezes estamos um contra os outros, corroídos com orgulho e mágoas. 1 Coríntios 12, verso 27, você pode ler em casa do verso 12 em diante, mas no 27 Paulo está concluindo dizendo assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Por que ele diz isso? Porque temos o mesmo Espírito. O meu Espírito, vamos dizer, tem posse sobre a minha mão, sobre os meus pés, sobre os meus olhos. O Espírito Santo tem posse sobre todos nós. E isso nos conecta. Isso faz com que a gente seja parte um do outro. E como tenho falado muitas vezes, a ofensa de alguém lá fora, lá longe, aquilo que a pessoa falou não nos atinge. Não estamos nem aí. Mas, quando é um dos nossos, olha para a pessoa que está do teu lado, você ama ela? Olha um para o outro aí. É teu parente? É teu irmão da igreja? Dói. 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 E dói. E dói. E nós nos amamos.
Sabe por que que dói? Porque nós nos amamos. Se eu empresto R$ 1.000 para o irmão Rodriguinho e ele me deve R$ 1.000, certo? Nós estamos conectados, porque ele tem parte de mim, daquele valor, e eu quero de volta, e ele precisa me devolver, e nós estamos conectados. Não é? Por que que dói uma ofensa quando é alguém que ama? Porque nós doamos o nosso amor para ela. Ela doou o seu amor para nós. E quando isso é decepcionado, você até diz assim, mas eu esperava isso de qualquer pessoa, menos dela, menos dele. Que dói. Estamos ligados uns nos outros. Por que que dói? Porque temos o mesmo espírito. Somos parte de uma grande família. E é isso que o diabo, ele tenta destruir. Você é minha parte e eu sou tua parte. O Brando, ele prega as mensagens como a união invisível da noiva de Cristo. E por vezes a gente cita, quando a noiva descobrir quem ela é. Não é você descobrir quem você é, você sabe quem você é já. Você é um crente dessa mensagem, você lê a Bíblia, você sabe quem você é. Você sabe a sua identidade, você está bem instruído. A questão é nós descobrir que somos noiva. Não está dizendo quando João descobrir quem ele é. Está dizendo quando a noiva descobrir quem ela é. Porque Deus não está trabalhando conosco, noiva, como um indivíduo particular. Ele está trabalhando conosco como trabalhou com Israel, um povo. Quando nós descobrirmos que somos noiva de Cristo, olha para o lado. Você não é noiva sem ser irmão do teu lado. Você não pertence ao corpo de Cristo sem este irmão do teu lado. Se só o laço familiar nos conecta tão forte, imagine a profundidade que é o laço de sangue do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, quando a noiva descobrir quem ela é, descobrir que ela é noiva. Que você é conectado com este irmão, e este irmão é conectado com o outro. Que pertencemos uns aos outros. Que somos livres. Quando nós descobrirmos que é o amor fraternal, o amor entre irmãos, que vai ativar o rapto com o amor divino, aí a noiva descobriu quem ela é. Agora, enquanto nós estamos lutando um com os outros, o diabo está dando risada. Com divisões, com doutrinas, com separações, com brigas familiares, com picuinhas, com fofoquinhas. Nós estamos destruídos. Nós estamos indo para o inferno. O orgulho, irmãos. O irmão Brando, ele diz bem assim: se ele está fazendo algo que é perfeita vontade de Deus, mas ele tem um motivo egoísta naquilo. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. É vontade de Deus curar? É. Amém? Mas imagine que um irmão vem doente, e eu não quero citar como se fosse eu, vamos imaginar um outro pastor, porque eu não quero isso para mim. Mas um outro pastor está aqui com um motivo orgulhoso. Ele quer se aparecer, ele quer contar um testemunho que ele orou e ele curou. Imagine isto. Aí vem aquele irmão e é a perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo curar ele. Ele tem tudo para sair deste culto curado, mas ele chega a receber oração por aquele pastor orgulhoso e Deus não cura. Porque o orgulho anula a perfeita vontade de Deus. Mensagem Inspiração, está escrito isso, parágrafo 3. O orgulho anula a perfeita vontade de Deus.
Agora eu vou parafrasear e aumentar um pouquinho. O orgulho anula o perdão de Deus na tua vida. A falta de perdão anula o perdão de Deus na tua vida. Vou repetir para ficar bem claro. A falta de perdão anula o poder de Deus da salvação na tua vida. Olha para o teu irmão ao lado. Imagina que ele está indo para o inferno. E ele está imaginando a mesma coisa de você. Qual o desespero que nós deveríamos estar? Podemos perder a salvação. Eu não estou dizendo coisas da minha cabeça, irmãos. Não pense isso. Jesus ensinou a gente a orar e expressar isso em cada oração. No Pai Nosso, ele diz assim, ó. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No verso 18, ele explica melhor por que ele fala isso. É Mateus 6, no verso 14, perdão. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se eu perdoo, eu recebo perdão. Se eu não perdoo, eu não recebo o perdão do Senhor Jesus. Para ter o perdão de Jesus Cristo, eu tenho que perdoar. Lembra? Não existe almoço grátis. Nem a graça é tão de graça assim. Ela exige uma resposta sua. Ela exige que você perdoe também. Essa é a exigência do Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Você pode ser batizado no nome de Jesus. Você pode carregar uma pilha de mensagem embaixo do braço. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você pode ser o mais santo dos santos e ir para o inferno se vai estar com mágoa, ressentimento, falta de perdão no coração. Não é por obra, mas é por perdão. E perdão só é perdão quando aceito como perdão. Se você aceita o perdão do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, o requisito é perdoar. O problema é que a cristandade leva isso levianamente. E diz assim: eu perdoo, mas não quero nem olhar na cara. Eu perdoo, mas vai botar em direta no status, no Instagram, manda recadinho. Eu perdoo, mas na minha casa não. Eu perdoo, mas não sento do lado. Isso é perdão? Quem é mais dado, mais é exigido, irmãos. E nos foi dado nesta era a plenitude. A plenitude da palavra. Você sabia que Lutero foi salvo fumando? Para ele não foi revelado. A parte que lhe cabia da palavra era aquela. Mas nos muito foi revelado. A Bíblia de capa a capa. Para nós, a nossa era, é nos dado a plenitude de Deus. Veja, irmãos, você não vai ter corpo glorificado quando passar para o outro lado. Você vai ter que ressuscitar se você morrer. E aí, neste lado aqui, você vai receber o corpo glorificado. E se você não morrer, é deste lado aqui que você vai ter corpo glorificado. Aí então, depois de você ter o corpo glorificado, vocês estão me entendendo, você chega aos 100% do batismo do Espírito Santo. Quando for a hora certa, o momento certo, o aperfeiçoamento está vindo. Então quando você vai crescendo de glória em glória, crescendo na estatura de um varão perfeito, lá em cima, amor fraternal. Quando o nível de amor fraternal estiver ok, na noiva de Cristo, conecta com o amor divino. Mas quando que isso vai acontecer? E onde isso vai acontecer? Aqui.
Não pensa que você vai chegar num culto e vai ter um arrepio e vai sair amoroso com todo mundo, perdoando todo mundo. É um processo e uma decisão que nós temos que ter agora, porque a hora está se findando. E Deus o livre. Acontecer o arrebatamento e nós ficar para trás. Deus o livre. Um dos meus ficar para trás. Um dessas criancinhas ficar para trás. A virginessa, irmãos, ela entra na condenação, ou salva ou condenada. Ela não teve porção do Espírito Santo para ser arrebatada. Então ela vai selar o testemunho dela com sangue, ou simplesmente ela vai para o inferno direto. E se nós morremos hoje sem o perdão do Senhor Jesus Cristo em nós, vamos para o inferno. Mensagem sinal. Não somos arrebatados. E o que anula o perdão do Senhor Jesus é a falta do nosso perdão com os nossos irmãos. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Parábola do devedor incompassivo, do servo incompassivo. Eu li no culto passado. O Senhor presta contas com seus servos. E ele tinha uma dívida impagável. Eu digo que não vou ler, mas já estou lá buscando. Por quê? A sua dívida custava toda a sua família. Ele tinha que vender a sua esposa e os filhos, e ainda assim faltava para pagar a dívida. Quanto vale a pessoa que está do teu lado? Irmão Serafim, quanto você vende a sua esposa? Quanto vale? Quanto vale a Maitê, irmão Jadson? Nós não queremos perder uma unha. Causa dor chutar uma pedra. Nós não queremos perder uma unha. Quanto mais quem nós amamos. Aquele homem, ele tinha que vender tudo o que ele tinha. E ainda assim não pagava a sua dívida. Então ele se joga aos pés do seu Senhor e chora e clama. E ele se desespera e ele pede perdão. E ele diz que vai dar um jeito. E o seu patrão, seu Senhor, movido de íntima compaixão, a Bíblia diz, ele perdoa. E é exatamente o que acontece conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoa. Cada vez que nós chegamos ao altar e choramos e derramamos nosso coração e pedimos o perdão com sinceridade, com desespero, 7 vezes? Não, muito mais do que isso ele faz. Muito mais. Mas levantamos e saímos por este corredor e já vira a cara porque não gosta do fulano. Aquele servo sai diante do seu senhor e encontra outro. Vamos dizer, devia 100 reais para ele. E ele pula no pescoço. Ele diz, tu vai me pagar. Eu quero justiça, eu preciso daquele dinheiro. Tu vai me pagar, e vai me pagar agora. E os outros conservos se entristecem vendo a cena. O homem acabou de ser perdoado e agora quer exigir 100 reais do outro. Foi perdoado de uma dívida impagável. E agora quer exigir que lhe pague. Então, aquele senhor chama aquele servo incomprensível e não perdoa. E ele revoga o seu perdão. Então o seu senhor, chamando-o à presença, diz-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não desvias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, e assim que o nosso Deus está, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. O que quer dizer? Literalmente, demônios. A palavra demônio significa atormentadores. Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial
se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Nós precisamos perdoar, e não um perdãozinho da boca para fora, mas perdoar no nível de Deus. Nós precisamos perdoar um perdão ágape. Um perdão sem, como é a palavra? Sem amor divino. É um amor incondicional. Nós precisamos perdoar de forma incondicional. Precisamos perdoar sem esperar nada em troca. Um perdão perfeito. E ter o sentimento ainda, como se aquilo nunca aconteceu. Lutar, se esforçar, dar mais uma chance. Amar. Porque cada um de nós fazemos parte um do outro. Você ama a sua orelha. Você ama a sua mão. Eu costumo dizer, você ama o seu umbigo. Não serve para nada. Mas você ama. Você ama. Porque é parte de você. Nós precisamos perdoar uns aos outros de uma forma sobrenatural, de uma forma que humanamente nós não damos conta. E aí eu vejo as pessoas às vezes dizerem assim, mas eu não sou Jesus. Eu levo desaforo para casa. Eu faço isso. Comigo não é assim. Parabéns. Está indo para o inferno. Você é Jesus. Você é Jesus. Você tem o Espírito Santo? Você crê? Você busca? Então você é Jesus. Obras maiores do que essa fareis. Você fala em nome de Jesus. Você é Jesus. Então você também perdoa como Jesus perdoa. Ele te perdoou, você perdoa. Porque Ele está em você para perdoar. Agora, quando nós não perdoamos, nós nos amarramos àquela pessoa e estamos indo para o inferno. E se ela é um irmão, aquele irmão está indo junto ainda. Irmão Rodriguinho, vem aqui, irmão Rodriguinho. Eu usei esse exemplo, eu só falei no culto passado, mas não tive como explicar. Faz assim. Imagina que eu sou o Dimas. E o Dimas veio para mim e disse assim, está preso, papai. Entende? E eu disse para ele, não, filho, você que está preso. E ele ficou. Está preso, papai. Eu disse, não, você que está preso. Eu estou preso? Eu estou preso? Eu estou preso no Rodriguinho. Eu só vou ser livre quando eu perdoar o Rodriguinho. E o Rodriguinho está preso? Tá. E ele precisa do meu perdão para ser livre. Abraça o teu irmão do lado. Eu estou livre? O Rodriguinho está livre? Você está livre? Mas estamos ligados um no outro. Obrigado, irmão Rodriguinho. Estamos conectados um no outro. Quando nós não perdoamos, irmãos, quando não há perdão, há uma exigência que a conta seja paga. Há uma exigência de justiça. Nós queremos justiça. Nós queremos que pague. Você pode dizer, eu perdoei, mas fulano vai pagar. A mão de Deus vai pesar. Deus é minha justiça, Ele vai fazer justiça. Você quer que pague. Você não perdoou coisa nenhuma. Você quer que a pessoa pague. Quando a gente não perdoa, você quer receber.
Seja R$100, R$500, R$1.000, R$1.000.000, seja o valor que for. Você quer receber, você quer que a pessoa pague. Se não pagar para mim, vai pagar para alguém. Isso é lançar maldição. Não, eu perdoei, mas a minha amizade não tem mais. Não perdoou coisa nenhuma. Isso não é perdão. Quando nós queremos que a dívida seja paga, você pode observar isto no natural. A pessoa processa, seja por valor, seja porque houve uma ofensa, seja porque está exigindo os seus direitos trabalhistas, seja porque não se acertaram num acidente e quer receber a sua parte para que conserte o carro. Então a pessoa vai lá e processa. O que ela está exigindo? Justiça. Uma compensação. Ela quer levar diante do juiz e ser julgado o caso. Quando a pessoa não perdoa, nós falamos do natural, nós exigimos uma justiça. E nós pegamos este caso, essa mágoa, este problema familiar, seja o que for, e nós vamos levar diante de Deus, que é o justo juiz, exigindo justiça. Isso acontece, independente se você quer ou não. Só que tem uma coisa: quando nós não perdoamos e vamos chegar diante deste justo juiz, você também será julgado pelos seus pecados, porque você não tem mais o perdão de Jesus. Se você perdoa, você tem o perdão de Jesus. Se você não perdoa, você não tem. Quando se reúne um advogado, duas causas, o que os advogados tentam fazer? Um acordo, para não ter que ir diante do juiz ser julgado a causa. Então os advogados procuram fazer um acerto, achar um ponto de equilíbrio. Um cede de um lado, outro cede do outro, até que se ajustam, se perdoam. E tudo fica bem, não precisa ir diante do juiz. Não é assim? Se nós queremos, não perdoamos, queremos que de alguma forma a pessoa pague, você vai junto com ela diante do justo juiz Jesus Cristo. E você não vai encontrar um advogado, mas o justo juiz, que é justo até com o diabo. E você vai se encontrar com um promotor, que é Satanás. E Satanás tem toda a lista dos teus pecados. E você não vence. Porque a única coisa que apaga os nossos pecados, a nossa dívida, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E se você chegar diante de Deus sem este sangue, você está condenado ao inferno. Então eu volto à pergunta: qual o valor do perdão do Senhor Jesus para você? Por quanto você vende o perdão de Jesus? Qual a mágoa? Qual a maguinha que o diabo está comprando? Por um falatório? Porque não sorriram para você? Porque não te incluíram na festinha? Qual a mágoa que o diabo está pagando para você ir para o inferno? Você está vendendo a sua salvação, o seu perdão, por nada. Não pense que isso não é inerente do ser humano. Adão e Eva fizeram a mesma coisa. E nós ficamos repetindo os erros dos nossos velhos pais. Adão e Eva fizeram o mesmo, e nós se achamos mais espertos do que eles. Sentamos numa cadeirinha chamada predestinação. Predestino não é destino. Eleição não é garantia de nada. Um prefeito pode ser eleito e abdicar, dizer: eu não quero ser eleito, eu não quero ser prefeito. Então no dia de posse ele não é prefeito, mas ele foi eleito pelo povo. Nós somos eleitos por Jesus Cristo, escolhidos. Ele viu que o amaríamos, mas jogamos fora a nossa salvação por falta de perdão, por orgulho. E sabe o que é pior? Pensamos que não somos orgulhosos. O bafento do culto passado.
bafento não sabe que é bafento. O orgulhoso não sabe que é orgulhoso. O ressentido é o outro que é culpado. Não sou eu sou santo. Mas é tão culpado, tão sujo, quanto o outro. Ou pior até. E o diabo sabe. Então, meu irmão, igreja, noiva de Cristo, não chegue diante de Deus sem perdoar o seu irmão. Porque você não vence o diabo. E ele sabe tudo o que você já fez. E ele te acusa. Nosso adversário é o nosso acusador. É assim que ele leva as pessoas para o inferno. É assim que ele te visita de madrugada. Ele chega sorrateiramente. A maior parte das pessoas acordam 3, 4 horas da manhã, 5 horas, e o que é isso? É o Satanás que está ali. E você é despertado para orar, para expulsar. Ele chega sorrateiramente e te acusa. Para o anjo que está ali te guardando. E ele começa a te acusar dizendo assim, o crentão aí, não orou hoje. O crentão nem cantou um hino hoje. O crentão, passou o dia todo ocupado. Não teve tempo para nada para Deus. Isso não é crente coisa nenhuma. O diabo faz isso. E aí sabe o que o anjo tem que fazer? Deixar o diabo passar. E aí você começa a ter pesadelos, sonhos ruins. Acorda. Sabe por que você acordou? Por causa da misericórdia de Deus. Aquele anjo te cutuca. Vai orar. E sabe o que o crentão faz ainda? Vira para o lado e continua dormindo. Aí tem um monte de pesadelo, um monte de coisa que não queria ver. E aí, está contaminado. É o que o diabo faz. Ele te contamina espiritualmente com o pecado. Você faz coisas que não queria ter feito. E é onde ele acha brechas. E aí quando é confrontado, não, eu não fiz nada de errado. E aquela mágoa, não, eu já perdoei. Não perdoou coisa nenhuma. E o diabo sabe. Quando nós erramos, nós sabemos que estamos errados. Mas quando você sabe que seu irmão errou, e talvez ele falou algo, aconteceu algo que te magoou, mas ele não sabe que te magoou, mas você está magoado. Às vezes acontecem coisas em família ou na igreja que a pessoa se magoa, mas aquela pessoa que magoou nem sabe que magoou o outro. Às vezes você está magoado, mas a outra pessoa não sabe que você está magoado. Então é o seu dever procurar a pessoa e dizer, fulano, aquele dia você falou algo que eu não gostei. Eu vim aqui para pedir o teu perdão. Observe, pedir o teu perdão e te perdoar. Você não fez nada. Você foi a vítima, mas a vítima tem que ir e pedir perdão. Salmo 118. Atai a vítima da festa nos ângulos do altar. A vítima era Jesus. E Jesus nunca pecou. Nunca errou. Mas ele veio perdoar. Ele veio reconciliar o mundo consigo mesmo. Por isso, quando nós sabemos que o nosso irmão tem algo contra nós, eu não fiz nada, mas eu sei que ele está magoado comigo. Vai lá pedir perdão. Vai lá reconciliar. Isso está em Mateus 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai... A minha tradução está escrito, repreende-o entre ti e ele. Outras traduções está, conserta-te com ele. Ou reconcilia-se com ele. Vai você lá e reconcilia-se com ele. Acerte. Se não funcionar a primeira vez, vai de novo, leva outros irmãos contigo. Procure o acerto. Procure o perdão. Procure ajustar as coisas. No verso 18... de Mateus 18, quando você se reconcilia, perdoa,
Veja, nós temos o direito de experimentar o sobrenatural. Quando nós amamos nossos irmãos, uns aos outros, quando há um amor divino na igreja operando, nós temos o direito de ver a manifestação de Deus. Agora, isso não acontece com uma pessoa só. Isto acontece se toda a igreja estiver unida. Diversas mensagens do irmão Brando explica isso. Se a igreja estiver unida no mesmo propósito, o sobrenatural acontece. Veja o verso 18. Em verdade, te digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito. Nós estamos em muito maior número que isto. Mas temos que estar ainda assim no mesmo propósito. Com o mesmo amor fraternal. Com o mesmo amor divino. Porque estamos ligados uns nos outros. Conectados uns nos outros. Fazemos parte um dos outros. Eu imagino que Pedro faz uma pergunta meio até retórica. Para puxar o gancho de Jesus. E pergunta sobre perdão. Porque cada vez que o Senhor Jesus Cristo falava sobre manifestar o reino de Deus, isto é, o sobrenatural nesta dimensão, Jesus Cristo falava sobre perdão, sobre perdoar. E aí Pedro faz a pergunta, fazendo Jesus entrar no assunto. Então Pedro, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele faz essa pergunta para Jesus entrar no assunto. O que impede o sobrenatural de acontecer é a falta de perdão. É pecados escondidos. E Jesus entra no assunto: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos desta união. Nós não conseguimos sozinho. Nós vivemos num tempo que você não é igreja sozinho. Às vezes as pessoas dizem: não, mas eu sou a igreja. Sim, você é a igreja com o seu irmão, com sua família. Porque o que nós vamos ter do outro lado é tudo o que você ama. Olha aí. Olha um pouco. E é tudo o que já te amou. Não vai ter divisão no céu. A irmã é curada quando nós amamos ela. A família daquele irmão é liberta quando nós amamos eles. Pessoas são salvas dessa forma. A cura divina não funciona se não houver este amor. Agora, é necessário que haja um grande desespero, porque Satanás, o nosso adversário, está bramando ao nosso redor e ele está querendo nos tragar. E nós estamos perdendo, porque estamos zangados uns com os outros. Ressentidos uns com os outros. Eu vou pedir de novo que você olhe para o seu irmão ao lado e imagine que ele está indo para o inferno. Abrace seu irmão ao lado. Os 3 irmãos lá atrás se abraçam. Eu quero que você ore, irmão Rodriguinho, imaginando que a irmã Júlia está indo para o inferno. A irmã Júlia ore pelo Rodriguinho da mesma forma. Ore uns pelos outros com este sentimento. Eu sei que é terrível, mas é essa a urgência. É essa a gravidade.
Como você pediria o perdão? Eu não quero que você interceda por você, que diga, Senhor, salva a minha alma. Não, salva a alma do meu irmão. Salva a alma da minha irmã. Salva, Senhor, não deixe essa criança ir para o inferno. Não deixe, Senhor, esses jovens ir para o inferno. Orem uns pelos outros desta forma, todos com os olhos fechados. Coloque-se na presença do Senhor e clame. Diga, Senhor, não deixe perder o arrebatamento. Não deixe a minha família perecer, Senhor. Não deixe. Lembre daqueles que não puderam estar conosco nesta noite, daqueles que não são cristãos. Lembre-se. Interceda, diga, Senhor Jesus, eu te imploro. Salve esta criança, salve o meu esposo. Senhor Jesus, salve. Diga, Senhor, eu perdoo toda mágoa, todo ressentimento, que não haja nenhum impedimento. Tire tudo de mim. Tire tudo de mim. Me tire de tudo. Lance o perdão. Interceda diante de Deus. Interceda pelos seus filhos. Diga ao Senhor Jesus, Senhor, o céu não será céu sem o meu esposo, Pai. Sem a minha esposa, sem os meus filhos, Senhor, eu preciso deles. Eles fazem parte de mim e eu não quero deixar nenhuma unha para Satanás. Há um lugar de segurança, há uma cidade de refúgio, irmão. Há um lugar onde há perdão para os nossos pecados, mas nós precisamos ficar neste lugar. Quando escolhemos não perdoar, nós saímos fora da cidade de refúgio. Oh Deus, não permita o orgulho te tirar da graça de Deus. Não permita a falta de perdão te negar o perdão de Jesus, anular o perdão do Senhor Jesus Cristo. Qual o valor deste perdão? Qual o custo? É o quanto você perdoa. Oh Senhor Jesus Cristo, como teu servo eu me coloco na brecha e peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desta igreja, Senhor, perdoa-nos, Senhor Jesus Cristo. Somente a tua graça, a tua misericórdia, somente o Senhor, Pai, o teu amor divino. Coloca isto em nossos corações. Coloca o teu amor divino em nós, Pai, para que possamos perdoar como o Senhor perdoou, para que possamos amar como o Senhor amou, para que possamos orar como o Senhor orou, para que haja a tua fé em nós, para que haja o teu perdão em nós, para que haja o teu amor em nós. Oh Senhor Jesus, como nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Diga comigo, Jesus, perdoa, perdoa o meu irmão, eu perdoo ele. Desespero,
salva ou pereceremos. Nós somos como um Pedro andando nas águas, irmãos. Nós experimentamos de Deus, experimentamos o sobrenatural, mas de repente vem uma onda. Estamos afundando. Oh, Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo. Salva-nos, Jesus. Salva-nos, Jesus. Salva-nos, Jesus. Oh, Pai, que cada irmão que está assistindo pela internet possa sentir isto, Pai. Possa entrar nessa atmosfera, Senhor. E possamos clamar uns pelos outros e dizer: salva, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus. Oh, Deus, dai-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, Jesus, dai-nos o Teu Espírito Santo. Oh, Deus! Una-nos, Senhor. Nos dá esta união invisível da noiva de Cristo. Oh, Jesus Cristo, oh, Jesus Cristo. Perdoa os nossos parentes, Senhor. Perdoa os nossos pais. Lance perdão sobre sua mãe, sobre seu pai. Não tenha mágoa. Não importa se eles já partiram, lance o perdão. Não tenha nenhuma raiz de amargura. Diga a eles: eu te perdoo. Eu te perdoo. Se é alguém que você precisa lançar o perdão, imagine essa pessoa e diga: eu te perdoo. Eu te amo. Eu quero o teu bem. São problemas domésticos que vão nos tirar do arrebatamento, irmão. Oh Deus, oh Deus. Lance perdão sobre o seu familiar. Vá até ele, abraça ele. Lance perdão sobre os outros.
E a maneira não é dizer eu te perdoo. Vai e diga, eu te amo. Me perdoa. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu irmão. Perdoa. Saia do seu banco, vá lá. Peça perdão, diga eu te amo. Abrace seu irmão, abrace uns aos outros. Diga que você o ama. O Senhor Jesus está aqui, Ele está te vendo. Ele conhece a tua atitude, Ele conhece o teu coração. Nós precisamos um dos outros. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele